Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, pessoal, começando a semana, dia 18 de agosto de 2025, são aproximadamente 11h27, dando continuidade nas nossas análises. A última foi compartilhada na quinta-feira, teoricamente na sexta, pessoal, em virtude das movimentações no preço do Bitcoin, aquilo que foi passado para vocês ficou basicamente ali dentro das nossas expectativas. Acabei não achando necessário o compartilhamento da análise na sexta. Beleza? Então vamos continuar os trabalhos aqui. A gente vai dar uma olhadinha nas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário norte-americano. Tivemos aí um dia basicamente lateralizado, tá, pessoal? Todas as três principais bolsas basicamente ficaram no 0 a 0. Já o Bitcoin acabou tendo um recuo um pouco mais acentuado em comparação às três principais bolsas. Tivemos aí de perda no dia aproximadamente 1%. Neste momento, para nós aqui, pessoal, preço a mercado 115.800 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta e quais são as projeções aí para a movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente reforçando aqui, nós fizemos a identificação de um candlestick bastante característico na quinta-feira. A gente colocou aí que seria um ponto bastante negativo, né, justamente para quem estava esperando aí uma projeção ascendente do preço, né, quem sabe a renovação novamente do topo histórico acabou jogando um pouquinho de água no chope. Então, basicamente, vem se concretizando, né, pessoal, uma atuação mais incisiva por parte dos vendedores, muito por conta, né, da indução que esses caras aqui acabam causando, tá? São princípios e fundamentos básicos do mercado. A gente colocou isso bem realçado na análise, né, pessoal, de quinta-feira, justamente porque a gente viu aí, né, uma grande possibilidade, né, dos compradores atuarem de uma forma menos enérgica, né, pessoal? Então, a gente trabalhou aí algumas regiões importantes, né? A nossa referência mais próxima naquela ocasião era esse suporte diagonal, fazendo alusão a essa sequência lógica aqui, né, pessoal, de fundos ascendentes. Também fizemos aí uma breve identificação na acumulação de lotes aqui na proximidade aí dos 117 mil dólares. Ao que parece, pessoal, esses lotes permaneceram em virtude, né, da retração que a gente observou aí ao longo de sexta-feira, inclusive no final de semana. Então ficou bastante evidente aqui que os compradores tentaram, né, uma eventual reação, né? Chegamos a buscar aí a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, mas nós não tivemos aí a confirmação de rompimento. Lembrando que a gente costuma utilizar pelo menos dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, ambos prevalecendo volume comprador e pelo menos um com característica de força, né, para que possa de fato confirmar o rompimento. Então nós tivemos aí a recusa de preço, tentamos aí, né, pessoal, mais novamente uma eventual reação aqui em cima do nosso suporte diagonal e aí posteriormente, né, já no domingo, a partir das 7 horas, começou a adentrar mais volume, como de costume, né, a abertura do mercado futuro lá nos Estados Unidos, viemos buscar níveis inferiores de preço. Então fica bastante evidente quando a gente reduz o tempo gráfico, tá, pessoal? A questão dos compradores tentando, né, manter o preço acima aqui do suporte. E aí, posteriormente, talvez aqui tenha sido o gatilho, né, com o fechamento do preço abaixo, e aí, posteriormente, toda uma movimentação em blocos descendente, buscando aqui a região na qual fizemos a identificação de um suporte secundário, né, pessoal? Aqui a proximidade aí dos 115.700. Vocês podem observar
que basicamente o dia trabalhou, né, na proximidade aqui deste nível na qual nós íamos utilizar aí como segunda referência de suporte. Então, tivemos aí uma tentativa, né, de fato, por parte dos vendedores ao que tange o rompimento, né, pessoal? Posteriormente, tivemos bastante bateção de cabeça e aí sim os compradores, né, querendo manter aí o preço acima, a gente observa, né, como esse nível de fato faz bastante sentido e tem, né, um potencial conflito de interesses, tá, pessoal? Então, estamos aí há quase 24 horas trabalhando com o preço na proximidade desse nível, o que nos, né, denota e reforça as marcações nas quais a gente utiliza aqui no canal, tá, pessoal? Então, o que que a gente percebe daqui em diante, tá? A gente vê, pessoal, no diário, a gente já tem aí o preço trabalhando já há alguns dias abaixo da média de 20 períodos, né? Teoricamente, um ponto ruim para nós que, obviamente, queremos que o Bitcoin busque níveis superiores, né? Renove a máxima histórica, etc. Então, a gente percebe já há algum tempo, alguns dias, né? O preço trabalhando abaixo, o volume de venda ocasionado no dia de hoje já sobressai ao volume de compra, né, dos últimos 2 dias, que também é um ponto negativo. E a gente percebe também no semanal, né, pessoal? Esse candlestick, tivemos aí a abertura no dia 11 de agosto com fechamento no domingo. A gente percebe aí que o volume vendedor acabou sobressaindo ao volume de compra ao candlestick da semana do dia 4. Então temos aí alguns pontos negativos, né? A gente precisa colocar isso na balança, evidentemente isso acaba pesando aí na nossa análise, tá? A gente tenta trazer para vocês da melhor maneira possível, de forma transparente, né, aquilo que esteja acontecendo aqui na movimentação do preço no Bitcoin e na média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, a gente também observa, né, pessoal, já há algum tempo aí, o preço trabalhando abaixo, né, inclusive na proximidade que tivemos aqui no dia de hoje, aí no candlestick que abriu às 5 da tarde, a gente teve a aproximação da média e posteriormente a recusa de preço, tá? Então, um cenário bem desafiador aqui para o lado dos compradores, tá, pessoal? Essa era a minha preocupação, né, que foi passada para vocês em relação a esse candlestick que tivemos a sua formação aí na quinta-feira, né? Isso aqui acabou trazendo aí bastante cautela, né, pessoal? Eu justamente fiquei bastante apreensível, né, com a formação desse candle, justamente porque sabia da possibilidade aí dos vendedores atuarem de uma forma mais enérgica, né? E vem desenrolando dessa forma. Infelizmente, o mercado ele funciona assim, né? São regras do game, volume, né, pessoal? Induz tendência, formação de candlestick também. E a gente tem um cenário aí bastante complicado, pelo menos, né, para os próximos dias. Evidentemente, né, tudo pode mudar, né? Pode adentrar volume comprador, a gente pode ter a formação de um candlestick expressivo também, e obviamente a nossa ideia é pegar essas possibilidades e trazer para vocês aqui em primeira mão. Mas de todos os modos, a gente precisa fazer aí algumas atualizações, tá, pessoal? Justamente para que possamos dar, né, continuidade aqui nos trabalhos. Primeiro ponto, pessoal, a questão da confirmação, né, do rompimento desse suporte diagonal. A gente vai utilizar aí nesse primeiro momento como uma nova resistência, evidentemente, né? Caso tenhamos, né, os compradores tentando uma eventual reação. E essa região aqui, né, ou nível 115.700, na qual a gente percebe, né, o mercado girando em torno dessa região já há algum tempo, a gente vai fazer também
uma breve atualização, pessoal, inclusive fazendo alusão a esses caras que resolveram comprar aqui a partir das 9 da manhã, querendo ou não, a gente tem aqui um certo protagonismo, né, mesmo com as desvantagens do cenário para os compradores, né, a estrutura de preço que vem sendo delineada aí já nas últimas horas, né, uma estrutura descendente, a gente teve aí de fato uma reação, né, por parte destes players, na qual nós, né, precisamos aí dar ênfase a isso também. Então a gente vai puxar aqui, pessoal, mais ou menos aqui na proximidade aí dos 114.730, fazendo alusão à mínima desse candle, a máxima desse, né, bem próximo aqui, justamente porque aqui poderá ter novamente uma reação por parte dos compradores e vai depender muito, né, daquilo que será plotado para nós aqui no gráfico, tá, pessoal? Pelo andar da carruagem, a gente deverá buscar sim novamente a proximidade aqui dessa região e dependendo do que rolar aqui, evidentemente a gente poderá ter uma reação mais incisiva por parte dos compradores. A gente torce, quem sabe, para que possa ser formado aí um fundo duplo, por exemplo, até mesmo um fundo ascendente. Então vai ter que analisar formação de candlestick que teremos aqui, a questão do volume, estrutura de preço, tá, pessoal? Fundamental que você reduza o tempo gráfico justamente para analisar a estrutura. Agora, na ausência, pessoal, né, de condicionantes positivas, né, ou volume comprador simbólico, né, é, a inexistência de candlesticks com padrão de força, né, o preço fechando abaixo, estrutura descendente com topos e fundos, aí a gente pode abrir caminho sim para buscar níveis inferiores e a região mais reforçada neste primeiro momento, ao que tange a proximidade do preço a mercado, é o nível 112 mil. Tá? Então, basicamente, esse é o cenário para esse momento. Lembrando que nós temos aí um suporte terciário na região dos 110.450, também um suporte bastante expressivo, obviamente, né? Pelas circunstâncias aí dos próximos dias, as próximas horas, a gente também vai identificar o comportamento do preço, né, nesses dois níveis nas quais a gente irá sim utilizar daqui em diante, justamente pelo cenário que vem sendo delineado aqui até o presente momento. Mas eu gosto de reforçar o mercado muito soberano, pessoal, dinâmico, a gente pode ter mudanças drásticas, sim, né, da noite para o dia. Óbvio que notícias externas podem influenciar de forma incisiva aqui no próprio mercado, né? Inclusive no Bitcoin, mas a gente vai utilizar aí o que a gente tem no presente momento, né? Em relação às evidências que estão presentes aqui no gráfico. Então, acho que basicamente é isso, uma leve alteração aí nas referências, tá, pessoal? A gente vai atualizar esse suporte, fazendo alusão a esses caras que compraram aqui. Vamos observar com carinho, né, evidentemente, o preço se aproximando dessa região, justamente para sabermos, né, se de fato os compradores terão aí o domínio, né, o poder, a intenção, né, de acender o preço novamente, ou a gente terá aí de fato o rompimento e a busca por níveis inferiores, abrindo inclusive caminho, né, para a proximidade dos 112 mil dólares. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. A gente fez aí uma breve atualização aqui no gráfico em relação às nossas referências para análise de comportamento. E a gente vai dar uma olhadinha no livro aqui, ver se temos algo relevante a ser compartilhado. Então aqui, pessoal, pelo lado dos compradores, a gente vê um livro bem pulverizado, acumulação de lotes, é mais expressivo, pessoal, ali na região mesmo dos 112, tá? Região dos 112 a gente tem um pouco mais de lotes, são 10,1 milhões de dólares posicionados. E aí mais para baixo, na região dos 111, a gente tem 12,3 milhões de dólares posicionados.
e mais abaixo na região dos 110. Aí sim temos aqui de fato mais acumulação de lotes, são quase 19 milhões de dólares posicionados, o que reforça, pessoal, inclusive o range, né, justamente na qual nós temos aí duas referências de suporte para serem analisadas. Então faz total sentido a acumulação de lotes na proximidade destes níveis, justamente porque temos aqui um potencial conflito de interesse, principalmente pela mão dos compradores, tá? Já pelo lado dos vendedores, um livro também totalmente pulverizado, a gente vai ter mesmo acumulação de lotes ali na região dos 120 mil, são quase 21,1 milhões de dólares posicionados para venda. Acho que é o nível mais importante neste atual momento. E basicamente é isso, então, pessoal. A gente identificou aí os níveis com acumulação de lotes, fizemos as alterações aqui no gráfico e vamos todos acompanhar, daqui em diante, e a gente vai retornar amanhã para analisar aí todo o comportamento do preço, justamente para sabermos, né, se o que foi passado aqui de fato fez sentido e darmos continuidade nos trabalhos, que é o nosso intuito, né, pessoal? Tentar antecipar aí as movimentações, do preço do Bitcoin, o que pode trazer aí substanciais oportunidades para você operar, seja mercado spot, seja derivativos, enfim. Existe aí uma infinidade de possibilidades aqui no mercado cripto. Beleza? Então é isso, eu desejo uma excelente semana para você, um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.